Meu nome é Maria Rita. Bom dia, meu nome é Tainá Roberta. Existem 3 classes de indivíduos industriais que são divididos em níveis tóxicos. Resíduos de classe 1, que são classificados como perigosos. Resíduos que, em função de suas propriedades físico-químicas e infecto-contagiosas, podem apresentar risco de saúde pública ao meio ambiente. Deve apresentar, ao menos, uma das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade e entre outros. E tem os resíduos de classe B. 2. Não inertes. Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos de classe 1 ou na classe 3, apresentam como propriedades tais como combustíveis, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Resíduos de classe 3, inertes. Quaisquer resíduos que submetidos a um contato estático ou dinâmico com água não tenham nenhum de seus componentes solubilizados a concentração superiores a padrões de potabilidade de água definidos pelo anexo H da norma. Eu vou falar um pouco sobre os lixos que estão jogados em locais inadequados. O tempo é curto para que os 3 milhões de municípios brasileiros que destinam seus resíduos em locais inadequados se adequem à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A conclusão faz que, a partir da 10ª edição para a norma, o resíduo sólido, lançado nesta terça-feira, 28, pela Associação Brasileira da Empresa de Limpezas e Resíduos Especiais, ABRELP. A maioria desses 3 mil municípios tem área urbana pequena, com menos de 10 mil habitantes, e dificuldade para adequar novas leis, que entram em vigor em 4 de agosto de 2014. A carência de recursos aplicados ao setor, cerca de R$11 por habitante por mês para fazer frete a todos os serviços de limpeza urbana que de um município, coleta, transporte, transferência, destinação, variação de vias e etc. Torna um problema ainda mais grave. O demanda de um conjunto de esforço para garantir efetividade. A Lei 12.305 de 2010, já que as mudanças demandas. De acordo com o estudo de 2012, das 64 milhões de toneladas de resíduos geradas por ano, do ano passado, 23,7 milhões de toneladas foram destinadas aos lixões, 6,2 sequer foram coletadas. Imagens a seguir. Ou seja, vocês podem ver que mais que a metade do lixo não é jogado nos lugares apropriados e assim, como eu posso dizer, pode prejudicar tanto a natureza como os seres humanos. As pessoas que vivem nela. Porque delas podem vir doenças altamente graves que podem, tipo câncer. Cada um tem seu estilo. Vamos passar a imagem. Os produtos mais reciclados são papéis, vidros, alumínios e metais. Passaremos algumas reportagens e fotos sobre este tema. As tecnologias de proteção e de recuperação do meio ambiente têm conseguido resultados revolucionários no Brasil e no mundo. O repórter André Trigueiro mostra uma delas. O chorume, aquele líquido resultante da decomposição do lixo, já pode ser transformado em água pura. A maior parte do lixo gerado no Brasil é matéria orgânica, principalmente restos de comida. A decomposição desses resíduos provoca o aparecimento do suco do lixo, um líquido escuro, tóxico, que pode contaminar as águas subterrâneas. Na maioria dos aterros do país, não há tratamento adequado para o chorume. Não é possível que a gente continue levando chorume para as estações de tratamento de esgoto que não tratam chorume, diluem apenas. Uma das exceções é o aterro de Cariacica, no Espírito Santo. Aqui uma tecnologia totalmente brasileira transforma 130 mil litros de chorume por dia em água tratada e adubo. 95% do chorume vira água e os outros 5% são transformados em resíduo na forma de um lodo sólido, sendo que esse resíduo
pode ser utilizados em um processo de compostagem para que sejam transformados em adubo orgânico. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, o tratamento do chorume é ainda mais sofisticado. Sai mais barato tratar o chorume por essa tecnologia alemã do que levar o material para tratamento em uma estação de esgoto. O chorume recolhido do aterro é bombeado para essa mini estação de tratamento que cabe em um container. Aqui, equipamentos de última geração filtram o chorume. Micromembranas só deixam passar as moléculas de água. E o resultado desse processo é impressionante. E está bem aqui para a gente ver. Parece uma piscina de água transparente. E é mesmo. Olha só, água pura, destilada. O que era problema, virou solução. Uma economia de R$300 mil em apenas 2 meses. Eu acho que é um primeiro passo para que o país evolua no tratamento de chorume para todos os aterros. O desafio agora é descobrir o que fazer com 80 mil litros de água destilada por dia. Os usos mais nobres dessa água deveriam ser usos industriais. Indústrias que têm necessidade de águas com alto padrão de desmineralização, alto padrão de destilação. Por enquanto, a água destilada está sendo usada para baixar a poeira dentro do próprio aterro. Um banho de luxo, até que novos negócios transformem essa água em uma fonte de receita para quem cuida do lixo. Você tem que tomar bastante cuidado, porque contém substâncias tóxicas e não tóxicas. Esses resíduos, eles são os sólidos e os semissólidos são mais fáceis de ser reutilizados e reaproveitados do que os químicos, porque o nível tóxico deles pode elevar. Então, com todos esses temas que abordamos, podemos falar que esses poluentes jogados pelas indústrias, até mesmo pelos nós seres humanos, afeta nosso cotidiano e nosso meio ambiente brutalmente. Por causa de quando uma petrolífera derrama óleo no mar, todas as criaturas que vivem lá, plânctons, peixes, baleias, todos os animais aquáticos sofrem com esse tal de óleo. Que eles vão se limpar, aquilo é muito difícil, principalmente no mar. E vai afetar todo um ecossistema que vivia ali, toda uma colônia, uma biodiversidade grande de animais. A mesma coisa se aplica nas capitais e no aterros sanitários e lixões que temos por mundo afora. Esses lixões acabaram que tem um cheiro forte, às vezes tão forte que pode causar problemas respiratórios, doenças, ou até pessoas podem comer desse lixo que estão lá para se alimentarem. Principalmente as pessoas que não têm o que comer, que vão atrás de caças para comer. Simplesmente, tudo que resta, eu como e já estou satisfeita. Se eu jogar no lixo, as pessoas que não têm condições de comer vão mexer naquele lixo, principalmente os animais. Animais e pessoas que não têm condição de... Os sintéticos que vemos todos os dias. Mas voltando ao contexto, nossa camada de ozônio está sendo destruída aos poucos, por nós mesmos, pelas coisas que fazemos, pelo o capitalismo tão avançado que estamos colocando, que sem a fiscalização correta e a segurança, vai aumentar mais e mais, a camada de ozônio vai ficar abrindo, até não ter mais para onde se abrir e provavelmente no futuro podemos sofrer essas consequências que virão. Então precisamos reutilizar isso, reutilizar lixos, não desperdiçar nada. Se vemos um lixão, uma lixo jogando lixo em rios, denuncia, dá um jeito, faz uma manifestação sobre isso. Precisamos ter consciência, por causa que no futuro, as próximas gerações, nós mesmos veremos o efeito dessas indústrias por fora, desses produtos químicos que podem muito bem sofrer com a gente, principalmente uma bomba nuclear que estourou em Chernobyl. Aí era uma indústria que explodiu uma bomba nuclear que acabou completamente com a cidade. Então, acreditando que você mais retomada, a radiação é muito grande. Então, eu acho pouco provável que possa existir mais vida lá. Se as pessoas vivem, elas sofrem muito, mutações ocorrerem com pessoas. Então, esse é um dos casos que as indústrias elas estão cada vez tomando e estão nem aí para o que vai acontecer no futuro. Então,
se conscientize e a gente vai passar um vídeo sobre 5 fatos interessantes da bomba Chernobyl. Como você sabe, a usina de Chernobyl, localizada em Pripyat, na Ucrânia, foi palco do maior acidente nuclear de todos os tempos. O desastre aconteceu em abril de 1986, depois que uma catastrófica explosão de vapor provocou um incêndio e uma série de explosões posteriores no reator número 4 da usina, resultando em um derretimento nuclear e em uma liberação de material radioativo 100 vezes maior do que o que foi liberado nas explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E você sabia que, para controlar a situação, umas 800 mil pessoas acabaram se expondo à radiação e que dessa gente toda, 25 mil morreram e 70 mil ficaram com graves sequelas? Tomada por uma fumaça branca que, segundo a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito, pode provocar queimaduras na pele ao entrar em contato com a água. O pessoal tudo fechando as lojas, mano. 4 pessoas sofreram intoxicação pela fumaça e foram socorridas em hospitais da região. Até o fechamento deste vídeo, não há informações sobre vítimas fatais. De 5 mil que morreram, 20% cometeram suicídio e, segundo Greenpeace, o acidente acabou provocando a morte por câncer de mais de 90 mil pessoas em todo o mundo. As mulheres grávidas que estavam na região do acidente foram orientadas a realizar abortos para que seus filhos não nascessem com problemas graves de má formação. De acordo com a Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos, a NRC, 28 dos trabalhadores da usina de Chernobyl morreram nos 4 meses que sucederam o desastre. De todo o material liberado no acidente, 97% continua no local. Além disso, a estimativa é que mais de 5 milhões de pessoas vivam em regiões consideradas contaminadas pelo acidente. A Bielorrússia, por exemplo, teve 70% do seu território afetado pelo desastre de Chernobyl. A saúde física e psicológica das pessoas afetadas pelo acidente nuclear é, até hoje, um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Por sorte, o número de mortes provocadas por câncer ou outros problemas de saúde foi menor do que o esperado. O último reator de Chernobyl foi desligado há apenas 14 anos e 200 toneladas de material radioativo ainda estão por lá. Especialistas afirmam que a região vai levar outros 100 anos, pelo menos, para ser considerada livre de poluição radioativa. No entanto, ela acabou se tornando um santuário de vida selvagem e hoje abriga populações de diversos animais, como lobos, veados, castores e águias. Uma grande quantidade de fumaça tomou o céu do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 14 de janeiro. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para tentar combater o incêndio de grandes proporções em um pátio de cargas de uma empresa logística no Porto de Santos. As chamas teriam começado após o vazamento de uma substância química. Nestas imagens, feitas por um cinegrafista amador por volta das 3 horas da tarde, uma rua da cidade aparece